Você já percebeu como algumas pessoas explodem por qualquer coisa pequena? Ou como você mesmo às vezes reage de forma totalmente desproporcional a uma crítica simples? Isso tem tudo a ver com o que Freud chamava de ego ferido. E entender isso pode explicar muita coisa sobre seus comportamentos e dos outros. Vamos explorar. Freud desenvolveu teoria sobre a mente, dividida em três partes: identidade, ego e superego. O ego é basicamente quem você pensa que é, sua consciência de si mesmo, sua identidade. Mas o ego é frágil, muito mais frágil do que gostamos de admitir. Quando algo ameaça nossa imagem de quem somos, quando alguém desafia nossa autoestima, quando enfrentamos evidência de nossas limitações, o ego se fere. E ego ferido influencia comportamento de formas poderosas e frequentemente destrutivas. Pense assim: você construiu uma imagem de si mesmo ao longo dos anos. Eu sou inteligente, eu sou competente, eu sou boa pessoa, eu sou atraente. Essas crenças sobre si mesmo formam seu ego, sua autoimagem. Aí chega alguém ou alguma situação que contradiz essa imagem. Você erra algo que achava que era bom, alguém te critica numa área que você se orgulha, você é rejeitado por alguém que queria impressionar. Isso não é só desagradável, é ameaçador no nível profundo, porque questiona quem você acredita ser. Freud observou que quando o ego é ferido, ele se defende, e defesas do ego são automáticas inconscientes e frequentemente irracionais. Você não decide conscientemente ativar defesas. Elas simplesmente disparam. É como um sistema de segurança que detecta a ameaça e reage instantaneamente. O problema é que essas defesas, embora protejam o ego temporariamente, frequentemente criam mais problemas do que resolvem. Uma das defesas mais comuns do ego ferido é negação. Você simplesmente recusa aceitar a realidade que ameaça seu ego. Alguém te dá feedback crítico, mas válido, você nega completamente. Outra defesa super comum é projeção. Você atribui aos outros as qualidades negativas que não pode aceitar em si mesmo. Se você internamente se sente incompetente, mas isso fere seu ego demais para admitir, você projeta. Se você se sente inadequado, você vê inadequação em todos os outros. Projeção é fascinante porque revela mais sobre a pessoa que projeta do que sobre o alvo da projeção. Quando alguém constantemente acusa outros de algo específico, vale a pena perguntar: será que essa pessoa está lutando com exatamente isso em si mesma? Racionalização é outra defesa clássica. Você cria explicações lógicas e socialmente aceitáveis para comportamentos que, na verdade, foram motivados por ferida no ego. Você não foi promovido? Você procrastinou e falhou? Freud também identificava deslocamento como defesa do ego ferido. Você não pode expressar raiva contra quem realmente feriu seu ego, então desloca essa raiva para alvo mais seguro. Seu chefe te humilha no trabalho? Você não pode explodir com ele. Então chega em casa e explode com seu parceiro ou cachorro por motivos triviais. A raiva é real, mas o alvo é errado. Deslocamento explica muita agressividade que parece completamente desproporcional à situação atual. Quando o ego está realmente ferido, algumas pessoas recorrem à regressão, voltando a comportamentos de estágio anterior de desenvolvimento. O adulto competente, de repente, age como criança birrenta. A pessoa madura tem colapso e quer que alguém cuide de tudo. Sob estresse extremo que ameaça ego, você pode regredir para padrões mais primitivos de resposta, porque aquilo funcionou em algum momento do passado. Uma influência particularmente destrutiva do ego ferido é na forma de agressividade defensiva. Quando o ego se sente ameaçado, ataca. Você recebe crítica construtiva e imediatamente contra-ataca criticando a pessoa. Alguém aponta erro seu e você levanta a voz, fica hostil, tenta intimidar.
Essa agressividade não é sobre defender a verdade ou seus valores, é ego ferido tentando desesperadamente proteger-se de mais dano. Mas, obviamente, isso afasta pessoas, danifica relacionamentos e impede comunicação produtiva. Ego ferido também influencia muito como você interpreta intenções dos outros. Quando seu ego está machucado, você tende a interpretar ações neutras como hostis. Alguém não te cumprimenta, claramente te odeia. Alguém dá sugestão, tá te criticando. Alguém discorda de você, tá te atacando pessoalmente. Ego ferido coloca lente de paranoia sobre o mundo, onde tudo parece ameaça, onde todo mundo parece inimigo. Isso cria ciclo vicioso porque você responde defensivamente a ameaças imaginárias, o que gera conflitos reais. Freud também observaria que ego ferido afeta sua capacidade de aprender e crescer. Aprender requer admitir que você não sabe algo. Crescer requer reconhecer que você precisa mudar. Mas se seu ego está ferido, essas admissões parecem ameaças existenciais. Então você para de aprender, para de crescer, fica preso defendendo a versão atual de si mesmo em vez de evoluir. Pessoas com ego frágil frequentemente estagnam profissionalmente e pessoalmente porque não conseguem tolerar a vulnerabilidade de serem iniciantes ou de reconhecerem erros. Os relacionamentos sofrem tremendamente quando há ego ferido. Relacionamento saudável requer capacidade de ouvir críticas, de admitir quando está errado, de se desculpar genuinamente, de ser vulnerável. Mas ego ferido não consegue fazer nada disso. Cada discordância vira batalha pelo ego. Cada feedback vira ataque pessoal. Cada conflito vira questão de quem está certo, em vez de como resolver o problema. Relacionamentos com pessoa de ego muito ferido são exaustivos, porque você está sempre andando em ovos, sempre preocupado em não acionar defesas delas. Ego ferido também se manifesta em necessidade constante de validação externa. Quando o ego está saudável, você tem senso interno razoavelmente estável de valor. Mas quando está ferido, você precisa de confirmação constante de fora. Você pesca por elogios, se gaba frequentemente, precisa provar seu valor repetidamente. Isso não é confiança, é insegurança profunda. A pessoa verdadeiramente confiante não precisa provar nada, porque ego está intacto e seguro. Freud também notava que algumas pessoas desenvolvem o que poderia chamar de ego inflado como compensação por ego ferido. Parecem arrogantes, superiores, narcisistas, mas na verdade tudo isso é defesa. Lá no fundo há ego extremamente frágil que foi ferido severamente e toda a grandiosidade é armadura protetora. Por isso que narcisistas frequentemente têm reações desproporcionais a críticas pequenas. A armadura esconde ferida profunda que qualquer coisa pode reabrir. Então, como lidar com ego ferido? Seja seu ou de outros. Primeiro, desenvolva a autoconsciência sobre quando seu ego está dirigindo o comportamento. Note quando você tem reações desproporcionais, quando você fica defensivo imediatamente, quando você sente necessidade de provar algo, quando você não consegue admitir erro, mesmo óbvio. Essas são pistas de ego ferido em ação. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para mudar. Segundo, trabalhe em separar seu valor como pessoa de suas ações ou resultados específicos. Você pode falhar em algo e ainda ser pessoa valiosa. Você pode ter defeitos e ainda merecer amor. Você pode não saber algo e ainda ser inteligente. Quando seu senso de valor não depende totalmente de performance perfeita, críticas e falhas ferem menos o ego. Isso é trabalho de longo prazo. Frequentemente requer terapia, mas é transformador. Terceiro, pratique vulnerabilidade deliberada. Admita quando não sabe algo. Peça ajuda. Reconheça erros rapidamente. Aceite críticas sem defensividade. No início vai parecer aterrorizante, porque ego ferido interpreta vulnerabilidade como
perigo. Mas com prática você descobre que vulnerabilidade não te destrói, na verdade te fortalece. Paradoxalmente, quanto mais você pode admitir limitações, mais forte seu ego se torna porque não precisa mais manter fachada perfeita. Quarto, desenvolva curiosidade em vez de defensividade. Quando receber crítica, em vez de imediatamente se defender, pergunte. Essa postura curiosa desativa defesas do ego e permite que você realmente aprenda algo. Mesmo que a crítica seja injusta, resposta curiosa em vez de defensiva mantém relacionamento intacto. Quinto, quando lidar com o ego ferido de outros, seja gentil, mas firme. Entenda que defensividade deles não é realmente sobre você. Não leve pessoal. Mas também não ande em ovos tentando nunca ferir ego deles, porque isso te coloca em prisão. Você pode ser respeitoso e honesto. Se a pessoa reage defensivamente, deixe que processe. Não é sua responsabilidade gerenciar ego alheio. Por último, lembre que ter ego não é problema. Ego ferido, que não cura, é. Todo mundo tem ego. Todo mundo já foi ferido. A questão é se você permite que feridas curam, se aprende com elas, se cresce ou se fica preso defendendo eternamente ego ferido. Freud diria que saúde psicológica não é ter ego invencível, é ter ego flexível, que pode tolerar dano temporário e se recuperar. E você, reconhece padrões de ego ferido em si mesmo? Quando você fica mais defensivo, como você reage a críticas? Compartilha nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor dinâmicas de ego ferido. Se fez sentido, se inscreve, deixa o like e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!